Bom, foi até bom eu ter que dar essa parada, podendo também dividir esse assunto por partes. Porque isso me trouxe de volta ao foco do assunto. O foco era como eu interpretava a princípio, a interpretação do professor Juliano Carnal. Juliano Carnal, entrei um pouco pelo caminho do Morel. Mas aí eu comecei a enveredar pela questão do espiritismo. Ao qual muita gente, espiritismo kardecista, ao qual muita gente dá uma conotação ainda hoje de perfeição. O principal erro é de qualquer filosofia, de qualquer religião, é querer ter uma explicação humana para qualquer coisa. E a nossa explicação humana, ela vai até certo ponto. Daí para frente a gente pode ponderar, supor, formar ideias. Mas nós sempre saberemos que o conhecimento vai sempre estar além da nossa capacidade de uma compreensão verbal. Nós poderemos sim incluir muita coisa, mas grande parte, melhor, a maior parte, será uma intuição que não teremos como transformar em palavras. São experiências individuais. Então eu falava sobre aquela questão que foi uma crítica interessante que o Karnal fez, sobre essa questão de o que se pensa acontece. Bom, não vai acontecer se eu pensar, essa caixa de fósforo vai voar. Não vai. A não ser que eu tivesse desenvolvido uma fé praticamente absoluta. Praticamente porque nada no mundo relativo é absoluto, certo? Um ser absoluto, ou quase absoluto, é capaz de ter um pensamento rápido e realizar esse pensamento. Bom, depois eu passei para a história da ingestão de carne, que eu
na verdade, não considero necessário e acho que não faz sentido você comparar a vida de um vegetal com a de um animal. Eu estou discordando do senhor Jô e do senhor Karnal. Não, eu não estou discordando. Eu estou observando um fator que não precisa de explicação, é óbvio. Não é a mesma coisa. Certo? É algo muito diferente, gente. Muito mesmo. Agora, o fator que vou colocar aqui na questão é que eu até citei o exemplo de quando perguntaram ao Karnal sobre o que ele chama de, o que ele acha do milagre, e ele falou uma coisa muito certa. Coisas que a ciência não alcançou, mas há de alcançar. Mas haverá mais coisas que a ciência vai ter que continuar alcançando e assim sucessivamente, infinitamente. Porque o universo é infinito, o absoluto é infinito. Eu estou usando palavras como o universo que é o universo dos universos, que abrange os multiversos, que abrange os diversos universos, que abrange os universos paralelos, as situações paralelas, tudo isso eu estou chamando de universo. E realmente uma coisa que me disseram, nós estamos acostumados a lidar com coisas finitas, coisas que têm forma, coisas que têm começo, meio e fim, certo? Um elemento infinito pode ser representado. Um artista, um pintor, ele pode representar o infinito. Numa tela finita, ele pode induzir o infinito. Um músico pode induzir o infinito. Bom, é claro, eu vou dar um exemplo do Bolero de Ravel. O Bolero de Ravel, ele é uma música que vai num crescendo, mas sempre repetindo dois temas principais. Vai e volta, não vai e volta não, vai num crescendo. E tem uma hora que ele dá aquele acaba, porque a música ele tem que acabar, né? Mas aquilo, seja qual for o que significa, se é que significa alguma coisa concreta, a melodia, o fato é que ele para mim, ele é uma espécie de uma alusão ao infinito também. Talvez eu não conheço muito bem o moto perpétuo de Paganini, tanto que o nome diz moto perpétuo, né? Paganini, ele fez esse moto perpétuo que vai. E, quer dizer, ele parece que vai continuar. O Bolero de Ravel não parece que vai continuar, porque ele dá aquele toque de finalização. Mas, mesmo assim, ele chega até lá e a gente pode imaginar, sentir que ele vai continuar. A escala numérica é a prova que nós temos em mãos, apesar de ser abstrato. É abstrato porque a gente conta concretamente até onde a gente pode contar. Pode ser um número enorme, mas ele parou ali. Mas a gente sabe que o número não para. A gente sabe que não só não para tanto para o lado do número positivo quanto para o negativo,
como ele também não para na divisão. Você está dividindo, dividindo, dividindo. Isso por isso. Quando você chegar na unidade, você começa a dividir a unidade. Divide por 2, por 3, por 4, por 4. Assim, você vai dividindo, 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 dividindo. Você vai chegar no zero? Não. Você não chegará ao zero. E sempre vai formar dízimas periódicas. E aquele que pensa que vai chegar ao zero, esse cara tá ferrado, rapaz. Ele vai. E se tornar obsessivo, esse cara enlouquece. Então tá aí a prova de que a finitude é uma ilusão. Uma ilusão não quer dizer que não exista. Ela existe contextualmente. Assim como a possibilidade como nós a entendemos, ela é uma ilusão que existe contextualmente. Então, o que é considerado folclore, por exemplo, folclore, crendice, está na mente de alguém. Então, você, qualquer um de nós, pode estar andando num determinado lugar e dar de cara com Saci Pererê? Pode. Pode dar de cara altas horas da noite com uma mula sem cabeça? É alucinação? Pode ser e pode não ser. Ora, como pode existir isso, uma mula sem cabeça? Que dentro do folclore popular, que é um folclore baseado na moralidade, na chamada moralidade, a mula sem cabeça é... Quer dizer, tem duas histórias de mula sem cabeça, mas a principal é a mulher que mantém relações assim sexuais com padres, ou com um padre, um amante de padre, dentro do conceito da religião. E mais dentro do nosso conceito assim, do nosso povo, do Brasil, sempre se considerou, dentro do dogmatismo católico, um terrível pecado um padre ter vida sexual. Só que interessante, né? No mundo machista, quem paga é a mulher, e não o padre. Mas isso aí, quer dizer, apesar de eu acreditar em tudo, isso é uma coisa extremamente improvável. Mas como é que pode acontecer? Olha, como eu não sei, mas a explicação lógica é sempre viável. Então, é uma hipótese que eu posso apresentar sobre a história da mula sem cabeça. Existem, porque eu acredito, seres que vivem simultaneamente no nosso contexto, mas que existem em outro plano da existência. Esses seres, há pessoas que são videntes e veem. E em outros casos, esses seres se fazem aparecer. Um espírito zombeteiro, que gosta de dar susto uns dos outros, como as crianças de antigamente, hoje em dia nem tanto, que as crianças brincam mais de computador que outra coisa, elas tinham o hábito de dar susto numa outra criança. Se escondia atrás de uma árvore, de uma pilastra, aí vinha a pessoa, passava, o outro garoto, o garoto fazia aquele barulho.
E eu, inclusive, tinha uma coleguinha quando eu era criança, que nós tínhamos um terreno lá atrás. E quando eu estava sozinho com ela, ela saía, olha, você vai sair daí, o Saci Pererê vai te pegar. Bom, havia várias colunas, várias pilastras ali. Eu nunca sabia em qual delas ela ia se esconder. Mas aquela minha ansiedade de sair dali, eu não ia ficar ali ad eterno esperando que provavelmente ela já tinha desistido. Então o que eu fazia? Saia de lá. E como eu não sabia em qual das colunas ela ia se esconder, e eu não tinha aquela esperteza de em cada uma olhar para a cara dela de repente assim, eu sempre levava aquele susto, saía de lá sabendo que ia levar o susto. Agora, um ser, vamos dizer um espírito, um elemento que vive num outro plano de existência, mas pode se saber se fazer aparecer, ele pode gostar de assustar os outros. Dizia-se na Grécia Antiga que o deus Pan, que era o deus da floresta, que era um sátiro, né? Daqui para cima um ser humano e pernas de bode. Não era o centauro. O centauro era diferente, ele era daqui para cima homem e daqui para baixo ele era totalmente um cavalo, com as 4 patas. O centauro era um bípede, quer dizer, como nós, mas cujas pernas eram de bode. Esse deus Pan parece que ele era um deus da floresta e era provavelmente um certo protetor da floresta, como nós temos aqui os protetores da floresta, né? O caipora, o curupira, o próprio saci, né? Mas então vamos lá, o cara é um zombeteiro que quer assustar um sujeito que está no meio do mato à noite. Aí ele toma a forma de uma mula sem cabeça. Essa é uma explicação que torna a coisa inteligível. Agora, os porquês são infinitos, não se pode saber exatamente se existe, se existe, porque eu acredito, mas acreditar não é ter certeza. E assim como um saci para mim é uma espécie de duende brasileiro, um caipora, um curupira, dizem que esses seres costumam fazer trança na crina dos cavalos. Uma vez a minha irmã teve uma propriedade rural, ela tinha cavalos. De manhã ela viu o cavalo dela chegar com trancinha na crina. Então, o que é? Por isso que eu digo que para mim tudo é crível. Certo? Então eu gostei muito e sempre aprecio as explanações do canal, porque ele é muito cético, tudo, mas ele lembrou uma coisa que quase ninguém lembra, que a ciência do tempo em que nós vivemos não tem fim da linha. Ela vai eternamente ter continuidade de novos esclarecimentos e novas descobertas. Eu estou muito aquém disso, gente. Eu nunca vi nada.
Eu nunca vi um ser misterioso. Um cara que nem eu. Que tá filmando o meu próprio comentário. De vez em quando para. Para enchendo o saco de vocês. Para avivar a brasa do cachimbo. Não é. Eu não sou um ser misterioso. Eu sou o quê? Chato. Mas é uma chatice. Não muito frequente. O Morel, ele tem uma maneira muito organizada de palestrar. Sendo-se diante de uma mesa, fala pausadamente, ele já tem um assunto já mais ou menos organizado, ou bem organizado, ele aborda aquela temática com ampla sequência daquele tema a respeito do qual ele vai falar. Não falo pitando cachimbo nem cigarro. É uma coisa, o Karnal, geralmente o Karnal ele faz palestras para um público, que depois faz perguntas. Às vezes ele conversa com uma pessoa, às vezes a pessoa está em outro lugar, aparece os dois, né? Tudo muito direitinho. E eu admiro isso. Certo?
Agora, quando eu apresento algum argumento que mostra um determinado caminho no que se refere ao que eles dizem, um ou outro, ou outros demais, além, isso não é uma discordância. Porque quando eu digo que acredito em algo, eu estou dizendo o quê? Que eles estão errados? Não. Nenhum ou nem outro. Eu estou mostrando apenas que eu acredito em qualquer coisa. Eu não posso ver a existência como algo que tenha uma parede. A meta-existência, o que está além da existência, também vai além, e 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 assim sucessivamente. Meu, vamos dizer, discurso é um discurso desorganizado. É um momento no qual eu estou nos meus aposentos, e geralmente falo o que vem, o que dá na telha. Claro que muitas vezes, como esse momento, eu já tinha uma base do que eu ia dizer, mais ou menos. Eu sei que na infância até meus 6 anos de idade, eu ouvi histórias de assombração entre as outras crianças. E o que acontecia era um certo prazer, um frenesi, uma certa tensão, assim, uma excitação assim, prazerosa. E não tinha medo na hora de dormir. Mais tarde, bom, eu não acreditava nem desacreditava, mas eu era mais para não acreditar do que acreditar. Porém, mais tarde, quando eu passei dos 7, dos 8 anos, etc., o que aconteceu? Que eu ouvia falar de assombração entre as crianças e morria de medo. Depois de mais velho, eu morria de medo. Na escola, falavam para mim, às vezes na sala de aula, no momento mais vago, e eu ficava apavorado. Eu sentia que se eu olhasse para trás ia ver alguma coisa.
o que tem a ver com uma mudança brusca de ambiente. Quando eu falo em ambiente, eu não estou me referindo às pessoas. Eu estou me referindo especificamente ao lugar. Uma mudança muito brusca para um tipo de lugar muito diferente e que tinha algo no ar que eu não via antes. Que eu não sentia antes. Havia algo de lúgubre, invisível, lá em Jacarepaguá. Lá em Jacarepaguá não, na casa em que eu vivia em Jacarepaguá, né? E a criançada falava mesmo de coisas muito tenebrosas. E daí que no decorrer da existência eu não experimentei agruras, as verdadeiras agruras que as pessoas mais carentes vivenciam. Fome, essas coisas. Não. Mas eu respeito muito quem está com fome. Por quê? Por vários motivos. Mas pelo fato de eu ter experimentado pavores. Quem está com fome não tem tempo de ter medo de assombração. Ele tem pavor, mas é da fome. Certo? Agora, mais uma pausa.